tudo bem? Meu nome é Marília. Eu moro aqui no Canadá, em Toronto, e eu vou falar para vocês um pouquinho da minha jornada aqui de pré-natal, aqui nesse país, como foi para mim, como que funcionou mais ou menos. E é isso. Aqui no Canadá você tem o médico da família, então quando eu cheguei aqui no Canadá, mais ou menos quase 2 anos atrás, a gente procurou um médico da família. E como eu já saí do Brasil já, né? Eu já realmente já estava numa programação de começar a tentar engravidar e eu só pausei essa programação porque, enfim, mudança pra cá, muita coisa nova, então a gente esperou um pouco. Mas quando começou ali 2024, a gente já sabia que até metade do ano a gente ia começar a tentar. E aí, eu cheguei no Canadá em agosto de 2023. Em fevereiro de 2024, eu tive a minha primeira consulta com o médico da família. Não é muito fácil, enfim, você precisa esperar a vaga. O sistema de saúde no Canadá, ele é público, ele não é privado, e você não tem uma opção de ter um sistema público. É um sistema privado aqui, é só o público. O que você consegue fazer é ter algumas regalias, digamos. Então, você pode optar por ter mais conforto. Se você ficar numa internação, por exemplo, você pode, se tiver disponibilidade no dia no hospital, você pode escolher pagar mais caro para ficar num quarto privado, onde você não precisa compartilhar o quarto. Mas basicamente é isso que você consegue ter de diferença, né? Caso contrário, a saúde é a mesma para todo mundo, para todo e qualquer ser humano neste país, não tem distinção essa questão de saúde, né? Todo mundo tem acesso ao mesmo sistema de saúde. E então a gente começa a passar com o médico da família. Ele é basicamente o médico que resolve tudo e todas as coisas. Você aqui não tem muito isso, tipo, estou com dor de cabeça, eu vou no pronto-socorro para tomar uma medicação endovenosa. Não, não funciona assim aqui. O hospital, ele é realmente só para emergências. Você não pode ficar procurando, você até pode, mas você não vai ser atendido, tipo, eles vão te mandar para casa. Então, comecei, né, cheguei aqui, comecei a passar com o médico, falei, quero engravidar, ele me orientou a começar a tomar ácido fólico, vitamina, enfim, 3 meses antes de engravidar. E só, basicamente isso. E aí, quando eu fiz um teste de farmácia, minha menstruação atrasou um dia e eu já quis fazer um teste e deu positivo. E a gente mandou mensagem para ele dizendo que eu estava grávida. Ele marcou uma consulta para mim, acho que para 2 semanas, para daqui 2 semanas. E aí, quando chegou lá, ele falou, me perguntou como é que eu estava, tudo. Aqui eles são bem conservadores, então eles nem orientam que você tome medicamento, nem nada, para náusea. Eles me orientavam a tomar gengibre e eles têm tipo é como se fosse uma bala nossa de gengibre, mas é um medicamento mesmo, assim, como se fosse um medicamento. Você chupa para tentar aliviar a náusea. Mas eu confesso que pra mim não adiantava muito. E é aquelas orientações gerais, né? De tentar comer coisas mais geladas, mais frias, pra ver se melhorava. E se hidratar e só comer o que aceitava. Mas, basicamente, eu fiquei passando com ele nos meus primeiros 4 meses de gestação, basicamente. E aí, quando passa de 12 semanas, aí ele te encaminha pra uma obstetra. Esse médico que eu passo aqui, ele é brasileiro, ele veio do Brasil pra cá, enfim, validou o diploma e tá aqui há muitos anos. E ele me encaminhou pra uma obstetra portuguesa. Que era muito perto da minha casa, então por isso que a gente aceitou ficar com ela, porque foi basicamente só por isso, porque ela era bem próxima daqui da minha casa. E a gente começou a passar com ela. Tá. Nessa primeira consulta com ele, o que que a gente fez? Ele passou essa vitamina para eu tomar, me deu um ultrassom para fazer com 9 semanas, me deu outra ultrassom para fazer com 12 semanas. O ultrassom com 9 não era morfológico, era com 12 morfológico. E me deu o exame de urina para fazer exame de sangue nesse dia. E só. E aí, depois disso, eu não voltei mais com ele. A gente mandava e-mail pra ele, enfim, falando, às vezes que eu não tava me sentindo muito bem e tudo. Mas ele sempre muito, muito, muito conservador. Nesse intervalo de tempo, eu até fui pro Brasil, passei como obstetra no Brasil, que eu já acompanhava com ela previamente, porque eu já tinha feito uma bateria de exames no Brasil, porque realmente o planejamento era que eu engravidasse em 2023.
E passei com essa obstetra, ela fez um ultrassom também, né, no consultório, enfim, me deu orientações, até me passou medicamentos que eu poderia tomar, porque eu fiquei bastante nauseada, perdi bastante peso no início da gestação. E aí, quando eu voltei, eu comecei a passar com a obstetra aqui do Canadá. O pré-natal, ele foi bem tranquilo, eu não tive nenhum tipo de intercorrência, foi, graças a Deus, muito ok. E essa médica, sim, não tenho o que falar dela, ela foi muito boa. A questão aqui é que não é igual no Brasil, que se você quiser você paga, né, o médico para ele estar lá no dia do seu parto. Aqui não tem essa, porque a única coisa que você pode pagar é o quarto, igual eu já falei no começo do vídeo. Então, basicamente, o obstetra não tá lá. Se você chegar lá e ele estiver de plantão, ótimo, sorte sua, senão é o médico que está de plantão que vai fazer seu parto. Eu segui acompanhando pressão, tudo. Minha pressão ficou muito boa durante toda a gestação. Ela começou a ficar 13/8 na semana 38 já. A minha gestação ela foi até 40 semanas e 5 dias. E basicamente isso, sem intercorrência. Aqui eles fazem um teste genético no primeiro trimestre para saber se a criança pode ter 2 tipos de síndrome, se não me engano. Na verdade, 3 tipos de síndrome, acho que é Patal, Edwards e Down. Eu não tenho certeza, mas eu acho que são essas três. Patal e Down eu tenho certeza. Eu acho que Edwards também. Por quê? Porque se o bebê tiver essas síndromes, aqui é legalizado, né? Você pode escolher abortar até mesmo um bebê com síndrome de Down, se você optar. Enfim, eles fazem esse teste genético no começo. Eles fazem exame de sangue, eles fizeram exame de sangue no começo e depois me pediram um exame de sangue já pro final da gestação, que inclusive meu ferro estava baixo, e aí eles pedem para você tomar ferro via oral aqui. Não tem a infusão, né, de ferro. Não tem, pelo menos não tive essa possibilidade, né, de fazer ferro endovenoso, porque a gente sabe que o ferro via oral, ele tem uma absorção lenta, né, demorada. Mas eu continuo tomando ferro até agora. Então, já tô 3 meses pós-parto, eu continuo tomando ferro, enfim, por causa da amamentação, tudo. E eu continuei. Enfim, tô tomando ferro já tem uns meses já. Outra coisa que eu ia falar, além desses testes, é ultrassom. Não são feitos muito ultrassons, eu acho que mais ou menos 4 no total, 3 a 4 durante toda a gestação. Eu ia fazer o meu quinto ultrassom, mas acabou nem dando tempo. Eles pediram um último ultrassom pra mim, meio que, se ele não nascer até tal dia, a gente faz um ultrassom. E acabou que meu bebê nasceu no dia que o ultrassom estava agendado. Aí você pode pagar aqui também para fazer um ultrassom 3D, enfim, 4D, que seja. Você tem essas clínicas particulares que fazem isso, elas fazem revelação de sexo, tudo. E a sexagem aqui, a gente não achou para fazer por sangue aqui. Não consegui. Enfim, dei uma pesquisada, mas não achei, ficou por isso mesmo. Eu ia pro Brasil e acabei fazendo sexagem no Brasil por exame de sangue. Então, em conclusão, a respeito do meu pré-natal aqui, eu achei que foi tranquilo, mas a minha gravidez não foi de risco, então talvez em outro cenário, não sei se eu sentiria alguma estranheza, enfim. Acho que não tem tanta diferença do pré-natal do SUS do Brasil, porém, no particular, no convênio no Brasil, eu sei que acaba que você consegue fazer um pouco mais de ultrassom, enfim, dependendo do obstetra, é algo que você tem acesso a algumas coisas a mais, assim. Então, mais ultrassons, tudo. Outra coisa, eu tive uma intercorrência no pós-parto, então vou fazer um próximo vídeo contando aqui para vocês como que foi. Mas com base no tratamento aqui, o que eu mais percebi de diferença foi que no Brasil você tem uma maternidade onde qualquer intercorrência, qualquer coisa que você se sinta insegura, você pode ir no pronto-socorro da maternidade. Porém, aqui não é assim. Você
tem essa indicação de mandar uma mensagem para os médicos, normalmente eles respondem de 1 a 2 dias. E dependendo do que você tem também, você trata com o médico da família. Então, se você tá com uma gripe, por exemplo, nem sempre vai ser o obstetra que vai te orientar. O obstetra, ela te orienta realmente as coisas pertinentes da gestação. Então, a necessidade de tomar ferro, coisas nesse sentido. Durante todo o meu pré-natal também fiz acompanhamento com uma fisioterapeuta pélvica, porém a gente pagava, né, para ela fazendo pilates tudo e era uma brasileira. Mas basicamente o sistema de saúde te oferece você. Ah, e outra coisa também que você pode escolher aqui, mas que eu acabei ficando com obstetra. Você também pode escolher uma midwife, que seria uma enfermeira obstétrica. E você faz todo o segmento com ela. Mas você tem que escolher entre obstetra ou enfermeira obstetra. Tem que ser um dos dois. E eu acabei escolhendo obstetra, porque foi para onde o meu médico da família tinha me encaminhado. E o pré-natal ele foi bem tranquilo, deu tudo certo, não tive intercorrências. E se você estiver aqui no Canadá e tiver alguma experiência para me contar, para compartilhar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vou adorar saber. E é isso, gente. Um beijo e espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa, seja para você que tem curiosidade de saber como funciona o pré-natal no exterior, ou para você que vai vir para o Canadá e tá querendo saber como funciona. Espero que esse vídeo tenha sido informativo, tá bom? Se possível, deixar o like, se inscrever no canal. Beijo, beijo.